O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar. Mas ainda hoje, em vários cantos do mundo, milhões de pessoas morrem por conta de problemas decorrentes da pobreza. O Em Tese de hoje vai falar sobre a pobreza extrema. A Rebeca Rafarte de Ceras Hoffmann decidiu estudar a pobreza no mestrado em Direito aqui na Universidade Federal do Paraná. E é sobre o trabalho acadêmico dela que nós falaremos hoje. Bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. Rebeca, bom, você fez um levantamento bastante extenso, né, das declarações e leis que tratam da questão da pobreza no mundo. Como que foi esse caminho? Antes de eu falar sobre isso, eu acho legal te agradecer novamente, porque esse não é um assunto muito tratado na mídia, sabe, Aline? A gente discute, por exemplo, muito sobre a falta de liberdade de expressão na China, mas sobre a pobreza e sobre a fome daqui de quem está perto de nós e também de quem está longe, não é tão divulgado, não chama tanta atenção. Então, muito obrigado mesmo por esse convite. Eu estudei basicamente os principais instrumentos do direito internacional que tratam sobre a dignidade da pessoa humana, que é aí o ponto focal do meu trabalho. Como você citou agora, a Declaração Universal, tanto no seu preâmbulo quanto em vários artigos, coloca a dignidade como a pedra de toque de toda a legislação. Aqui no nosso âmbito interno, no direito brasileiro, nós também temos a Constituição, a dignidade como o ponto focal de todo o nosso ordenamento. Então, eu me baseei em instrumentos internacionais, basicamente os realizados pela Organização das Nações Unidas e aqui pela nossa Constituição do Brasil. Agora, um trabalho como o seu, na sua área, que é o direito, é bastante raro, né? Como que você se interessou por esse assunto e decidiu fazer esse estudo? Foi assim um pouco... a história é a seguinte: eu faço trabalho voluntário há muito tempo no Recanto do Tarumã. E tem idosos, carentes que moram lá. E certa vez eu estava conversando com o senhor e ele contou que agora ele mora lá e tem dinheiro, enfim, dinheiro não, mas tem um teto a situação dele está resolvida. Mas que quando ele morava na rua, ele às vezes ganhava a refeição de um restaurante ou de alguém e nesse frio de Curitiba não tinha como aquecer. E ele aquecia com as próprias fezes, fazia as fezes de combustível. Aquilo, né? E nos pega. E eu comecei a pensar como é que o direito podia interferir nessa triste realidade de tantas pessoas que passam por situações como essa. Então foi a partir exatamente desse dia, eu me lembro que eu falei, vou tentar um mestrado para ver qual o instrumento jurídico que pode ajudar pessoas que não têm voz, como o seu Afonso, lá do asilo do Recanto do Tarumã. Foi aí o start para o meu estudo. E daí você enfrentou um novo desafio que era conseguir justamente determinar o que é a pobreza extrema, né? A partir de diferentes focos. Como que foi isso para você? Então, vamos partir de um cenário internacional. A maioria desses instrumentos internacionais que eu citei para você usam como parâmetro para a pobreza a linha da pobreza do Banco Mundial. A linha da pobreza do Banco Mundial define que vive em situação de pobreza extrema quem recebe menos de $1,25 por dia. Vive em pobreza moderada quem recebe menos de $2 por dia. Isso no âmbito internacional. Aqui no direito interno é um pouco diferente. O decreto do Brasil Sem Miséria, do ano passado, define em bases mensais esse valor. Então, quem recebe menos de R$ 77,00 mensais, a família que recebe menos de R$ 77,00 mensais é uma família que está em situação de pobreza extrema ou miséria. E menos de R$ 140,00 em pobreza. O meu trabalho foi limitado a situações de pobreza extrema.
Uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar aqui é que a pobreza não se restringe apenas a números. Então, falar que recebe pouco dinheiro é pouco, porque a quantidade de privações que a pessoa vive, principalmente na questão da exclusão social, é muito mais forte do que não ter apenas dinheiro no bolso. Então, são pessoas em situação de hipervulnerabilidade, como a gente fala no direito, e que precisam da assistência jurídica para conseguir sair dessa situação de indigência, né? E você que estudou durante tanto tempo esse tema da pobreza extrema, como que você percebe a situação do Brasil hoje em relação ao Brasil de algum tempo atrás? Como que você vê? Como eu te disse, o foco do meu estudo é o direito internacional. Então, eu não adentrei muito nos aspectos nacionais. Mas a gente vê que desde que essas políticas de inclusão que foram tomadas desde o governo do Fernando Henrique, que continuadas pelo governo do Lula, sim, ajudaram bastante a gente a sair da situação da pobreza extrema no Brasil. Tanto que o objetivo do milênio, que era para ser finalizado agora, em 2015, já foi atingido em 2010, devido a essas políticas públicas que foram tomadas aqui. Mas ainda, Aline, eu acho importante a gente falar que tem muita gente vivendo nessa situação. Eu posso te trazer alguns números. Vamos pensar assim, o mundo hoje, segundo as Nações Unidas, o Fundo Populacional das Nações Unidas, coloca que nós temos 7,2 bilhão de pessoas hoje vivendo no mundo. Desse total, 1,2 vive em situação de pobreza extrema. Imagina um globo mundial, imagina o continente africano. É como se toda pessoa que estivesse lá tivesse em situação de pobreza extrema. Todas as pessoas, sem um teto, sem um chão, terra batida, vivendo nessa situação. 18 milhões de pessoas morrem por ano devido a doenças facilmente tratáveis, como diarreia. Isso ainda é pior se falar das crianças. 30 mil crianças morrem por dia por causa de pobreza extrema. Então, é essa triste realidade aí que eu queria estudar um pouco mais pelo viés do direito, porque a gente vê muito isso em outros cursos, né? E a Universidade Federal, ela debate muito essa multidisciplinariedade, né? Ela quer esse intercâmbio de estudo e de informação. E faltava isso no âmbito do direito. Então, foi por aí que foi o viés que a gente entrou para estudar isso aí. Bom, Rebeca, você traçou aí um cenário, né, que assusta, que deixa as pessoas chocadas, de números assustadores, e muitas vezes as pessoas que veem essa realidade, elas se chocam, ficam sensibilizadas, mas pensam, puxa, mas o que eu posso fazer? Isso é um problema de ordem mundial, os governos é que tem que resolver. Como que deve ser o papel do sujeito para quebrar esse ciclo do indivíduo? Essa é a grande questão, né? A gente vê essas comunidades como pobres, como sempre foram pobres e sempre serão pobres. Só que se a gente não quebrar esse raciocínio, isso nunca vai mudar. Até se você vê a primeira foto, tem uma foto no meu trabalho que é de uma comunidade bem pobre na Etiópia. E daí a fotógrafa é minha amiga. E daí ela comentou comigo, poxa, Rebeca, mas isso aqui funciona assim, é funcional e eles nem sabem de outra realidade. Como é que você vai querer mexer nisso? Exatamente por isso, por eles não saberem de outra realidade. Muitas dessas pessoas nem sabem o tamanho das privações que elas estão sofrendo. E cabe a nós, que tivemos mais condição de estudo e outras oportunidades, lutar por essas pessoas. Então, cada uma dessas 30 mil crianças que morrem são uma pessoa. Cada uma delas merece a nossa atenção. A gente tem que amalgamar aí o direito com a moralidade, para a gente dar mais eficácia aos postulados dos direitos humanos. Os direitos humanos não são um sonho utópico e que é só para discussão na academia. Ao contrário, inclusive eu trago autores fortes que postulam na vida real também essa luta contra a pobreza extrema, como o Amartya Sen, como o Jeffrey Sachs, que eu acho que a gente ainda vai conversar um pouco sobre eles. Então a gente tem que ver cada uma dessas pessoas, como indivíduos, como sujeitos de direito, e não apenas como recebedores de caridade, sabe? São pessoas que merecem a nossa atenção. E é importante justamente personificar essas pessoas, a gente vê o rosto, saber a história. É importantíssimo. E aí o link com a moralidade, né? O Kant já dizia, e eu coloco isso no trabalho, que
que todos nós somos dignos por natureza e todas as pessoas são iguais, merecedoras da mesma atenção e da mesma dignidade. Então é importantíssimo você individualizar cada rosto que está sofrendo, porque todos nós somos merecedores dos mesmos direitos. Você falou sobre autores que foram importantes para a construção, né, robusta do teu trabalho. Quem são esses autores? O que eles pregam? Eu basicamente... Na doutrina internacional, como eu te disse, eu escolhi autores que são engajados com os direitos humanos, especificamente com a pobreza. Então eu parto do Amartya Sen, que é um grande economista, ganhador do Prêmio Nobel de Economia na década de 90, e que ele escreve um livro muito pesado chamado Desenvolvimento como Liberdade. E ele coloca que a pobreza, naquela, como eu te disse, naquela questão da exclusão social, que a pobreza é uma privação de capacidades e uma privação de liberdades. Liberdades que a pessoa teria se ela estivesse bem alimentada, se ela não estivesse sofrendo com doenças facilmente tratáveis, se ela estivesse bem vestida. Claro que conforme a sua comunidade, a nossa vestimenta aqui ocidental é diferente de outros lugares, mas minimamente vestida e minimamente alimentada você tem que estar para usufruir uma vida digna. Então, o Amartya Sen parte dessa definição de pobreza como privação de capacidades. Além dele, eu cito o Thomas Campbell, que é um pesquisador da Universidade de Colômbia, e que ele tem 2 projetos muito interessantes, e que eu acho que é um lado prático que é bacana a gente falar aqui. O primeiro dele é o dividendo dos recursos globais, se chama DRG. Então ele coloca que para algumas matérias-primas da natureza que a gente retira, teria que ser taxado uma pequena parte para um fundo de combate à pobreza. Por exemplo, no barril do petróleo, $1 seria para um fundo específico para ajudar esses países paupérrimos. Porque é um recurso natural. Porque é um recurso natural e que, em tese, é de todos nós. Além disso, ele coloca que, dependendo do recurso natural que a gente escolha, você também começa a inibir o uso dele por estar um pouco mais caro devido a essa taxa. Então seriam recursos naturais escolhidos especificamente para esse caso. Ele também tem uma proposta muito interessante, e que essa eu até estou participando de um grupo de pesquisa, que se chama Health Impact Fund, Fundo de Impacto na Saúde. Porque a gente sabe que para os laboratórios farmacêuticos não é interessante esses países muito pobres, porque não dão retorno. Então, seria um fundo internacional, com a ajuda de vários países mais desenvolvidos, que pagariam o lucro para essa indústria farmacêutica atuar em certos países nessas doenças mais comuns, como eu te falei, como a diarreia, tuberculose, malária. Claro que esse autor coloca muito bem que as dificuldades são inúmeras, porque você administrar um fundo global e como fazer esse dinheiro chegar, enfim, é uma burocracia forte, né? Mas que ele já começou, inclusive, com um projeto piloto em escala menor, para a gente começar a mexer com essas questões, de ter um fundo global para ajudar essa população. Eu sinto também, e é um autor muito importante, o Jeffrey Sachs, que é um economista, ele era auxiliar do Kofi Annan, na ONU, ele ajudou, inclusive, a redigir os Objetivos do Milênio, e ele tem um livro muito interessante, chamado O Fim da Pobreza. E quando você lê, você fica muito esperançoso, né? Ele também fala essa questão que você disse, de pessoas atrás dos números. E o Jeffrey Sachs coloca que a gente pode acabar, sim, com a pobreza extrema até o ano de 2025. E ele dá passos para isso. Eu não acho que não é o caso a gente falar sobre todos os passos agora, mas ele é muito interessante. Ele desenha uma escada, que ele chama a escada do desenvolvimento. Então vai desde os países paupérrimos até como fazer, em quanto tempo, para você chegar a um nível de vida adequado para toda a população. Então eu acho muito importante a teoria desses autores para a gente ver que há saída, sim. Também o Jeffrey Sachs reaviva uma teoria das Nações Unidas da década de 70. Tem uma resolução do Conselho de Segurança, uma resolução da Assembleia Geral, da ONU, que coloca que 0,7% do PIB de cada país devia ser destinado para um fundo de auxílio ao combate à pobreza. Mas isso não é colocado em prática, porque
para quem não é do direito, quem não sabe, na ONU apenas as decisões do Conselho de Segurança que são obrigatórias. Então, como é da Assembleia Geral, isso não tem imperatividade. Então, infelizmente, não são todos os países que cumprem. Tem sim alguns países que cumprem, mas é pouco. Questões políticas são muito fortes, né? Nas Nações Unidas a gente sabe, isso foge ao nosso estudo aqui, mas ele reavivando essa perspectiva de ter um fundo global para o auxílio ao desenvolvimento, eu acho que é uma sacada fundamental aí para o nosso problema. O Em Tese de hoje fala sobre o trabalho de mestrado em Direito da Rebeca, que tratou da pobreza extrema. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Em 1993, o fotógrafo sul-africano Kevin Carter tirou esta imagem em uma viagem para o Sudão. A fotografia chocante do menino esquálido e do abutre ficou conhecida em todo o mundo e até hoje é emblemática na representação da fome e da pobreza. O Em Tese de hoje trata da pobreza extrema a partir do trabalho de mestrado em Direito da Rebeca Raffarty-Seras Hoffman, que está aqui comigo. Rebeca, essa foto ficou famosa, né? E o fotógrafo recebeu muitas críticas pela atitude dele, que fez a imagem e seguiu adiante, seguiu o seu caminho, né? Então foi questionado exatamente, né? Como que ele conseguiu ir embora depois de fazer isso, né? Ou seja, o questionamento do papel do indivíduo. E você estudou o papel do direito. Qual que é o papel do direito ao combater essa cena? Eu coloco na minha dissertação uma proposta um pouco ambiciosa para o direito em relação à pobreza extrema. Então vamos pensar na ordem mundial ali. A gente tem um Estado e a gente tem uma normativa de direitos humanos. Se o Estado não cumpre essa normativa, ele fez uma violação de direitos humanos. Todos os Estados têm a obrigação de proteger, de implementar, de colaborar com os direitos humanos para os seus nacionais, para as pessoas que estão na sua jurisdição. Ou seja, você não tem obrigação de ajudar, por exemplo, o Estado não tem obrigação de ajudar, por exemplo, os pobres da Etiópia. Isso se deve ao princípio da soberania, que cada Estado cuida do seu território. Acontece que há algumas exceções para esse princípio da soberania, que são os crimes contra a humanidade. E por quê? Porque nesses crimes contra a humanidade não há apenas uma pessoa que é a vítima, mas sim toda a humanidade como vítima. Eu proponho a gente igualar a pobreza, a fazer uma analogia à pobreza extrema como uma violação de direitos humanos, como um crime à humanidade. Porque daí os governantes de países que não tomam ações para prevenção e para auxílio à pobreza poderiam ser julgados sim no Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque nós ainda não temos um Tribunal de Direitos Humanos no âmbito da ONU, infelizmente. Então teria que ser no Tribunal Penal Internacional. Assim o direito poderia interferir efetivamente nessa triste realidade. Claro que isso é uma proposta bem inovadora e eu sei que não é tão fácil assim, mas não sou só eu que penso sobre isso, há grandes autores que também definem essa ideia, como aqui no Brasil mesmo a professora Flávia Piovesan, que ela até tem um artigo sobre isso e que eu cito na minha dissertação. Então, é ambicioso? Mas ao mesmo tempo é defensável, por alguns motivos. Como, por exemplo, a pobreza hoje é a maior causa de morte do mundo, como a gente viu agora. E principalmente pelo direito das crianças. Está positivado, é lei em vários instrumentos de direito nacional e de direito interno também, que toda criança tem direito a um projeto de vida. E esse projeto de vida é tolhido se você morre porque você não tem o que comer. Então, com base nessa fundamentação, você pode sim fazer uma analogia com a pobreza extrema como uma violação de direitos humanos, como um crime. E isso poderia ser postulado, de repente, numa corte internacional. Sempre nessa base ampliativa dos direitos humanos, que o que uma certa época pode não ter sido considerado crime, numa outra época, sim, pode ser. Pensa, Aline, no meio ambiente, por exemplo.
Há 100 anos atrás, ninguém se preocupava com o aquecimento global. Não era um assunto comum. Hoje em dia, temos milhares de leis sobre isso, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional. Pense sobre a escravidão. A escravidão era impensável para os senhores de escravos perderem seu direito de propriedade sobre outra pessoa. Isso não era questionável. Hoje em dia isso é um absurdo. Não estou falando que você positivar uma lei quer dizer que de um dia para o outro o problema se resolve. Porque é cultural também. Porque é cultural e, enfim, são várias questões envolvidas. Se a lei pega ou se a lei não pega, a gente sabe todas as questões, mas é um primeiro passo. Então, eu acho que o direito pode interferir dessa maneira, dando esse primeiro passo, positivando essa questão da pobreza. Agora, você fez um pequeno resgate histórico, né, de algumas situações eu faço essa analogia jurídica com outras situações, Isso. né? Eu queria que você explicasse também da onde que surge essa ideia dos direitos humanos na nossa sociedade historicamente, né? Já que em vários outros exemplos, isso, né? Isso. Bom, a história dos direitos humanos é relativamente recente, né? E ela se aviva mais a partir da Segunda Guerra Mundial, porque foram milhares de pessoas mandadas para campos de concentração e se viu que, como eu falei, só a ordem interna cuidando dos seus próprios nacionais não adiantava de nada. Você tinha que ter países cuidando dos outros para não ocorrerem campos de extermínio como ocorreram. E nisso a ONU se fortalece e é criada a Carta da ONU em 45, depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que postula, como você leu no nosso primeiro bloco, que todos fazemos parte da família humana e que todos somos portadores da mesma dignidade. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, se fortalece o discurso dos direitos humanos internacionais enormemente para proteger toda a humanidade, para que essas barbaridades não voltassem a ocorrer. Rebeca, a gente traçou aqui, você traçou, né, com a gente um cenário da pobreza extrema no mundo. A gente viu também agora algumas ações que buscam nos sensibilizar. Bacana, né? E o que eu queria saber ao fim desse trabalho, você começou com um objetivo que era tratar de um tema que te incomodava, que te tocava enquanto pessoa, não só como pesquisadora, né? Como que você olha agora com o trabalho pronto, a contribuição que você deixa para a área do direito nesse tema que te interessa? Infelizmente, eu não tenho um final feliz, né, para te dar nessa história. Mas eu acho que a contribuição do trabalho se deve principalmente ao fato de a gente ter desenhado mais uma ferramenta para que possivelmente um dia o direito à redução da pobreza seja assim postulado em cortes nacionais ou cortes internacionais. Eu acho que essa analogia com fatos do passado e também a gente não visualizar os direitos sociais, que são os direitos mais ligados a pessoas que vivem nessa situação de privacidade, como, por exemplo, o direito à alimentação, o direito à moradia, direito à educação, não visualizar eles como direitos programáticos. O que são direitos programáticos? São direitos que dependem de um programa de governo, que, quem sabe, um dia isso será realizado, se houver orçamento. Não, isso não é mais aceito. A ONU já se posiciona, a doutrina mais avançada também coloca que os direitos sociais devem ser exigidos hoje. Se você tendo orçamento, ele deve ser realizado. Muito ou pouco orçamento não importa. Importa que você tenha um pouco e que isso seja destinado para essa população carente. Então, acho que a grande contribuição desse trabalho é a gente questionar a estrutura jurídica para atender os mais pobres, que são realmente quem hoje são a parte mais fraca dessa relação. Agora, superar a pobreza extrema é uma utopia possível? Vários autores colocam isso, né, que a gente tem que ter aí um utopismo fundamentado. Claro que é muito importante a gente ter sonhos, né? E também é muito importante a gente ter objetivos. Eu fiz valer na minha dissertação a racionalidade dos direitos humanos, de você colocar um objetivo lá longe, distante, e você percorrer um caminho para chegar nele. É assim que sempre foi e é assim que vai ser. Então agora a gente trouxe para o campo do direito a questão da pobreza extrema, que é muito pouco discutida, para começar a ter novas vozes, novos estudos, quem sabe até um processo de doutoramento meu para estudar mais a fundo esse tema. Parabéns pelo trabalho, obrigada, muito pela obrigada coragem. pelo convite, Eline, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada.
O Em Tese falou hoje sobre um problema que assola várias regiões do mundo e mata milhões de pessoas todos os anos, a pobreza. A Rebeca decidiu estudar este tema a partir da perspectiva do direito. Se você quiser conhecer o trabalho completo, é só acessar o Banco de Teses da Universidade Federal do Paraná. O endereço aparece aí na tela. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.